Bom, nós vamos estudar os 22 capítulos, como eu tenho falado. Nós vamos estudar capítulo por capítulo, alguns capítulos vamos estudar versículo por versículo, principalmente os 3 primeiros capítulos, nós vamos atentar versículo por versículo, ou por que não dizer, nesses 3 primeiros capítulos, nós vamos ter que estudar palavra por palavra em alguns versículos. Ok? A primeira coisa para você poder entender o livro do Apocalipse é você ler. Você precisa ler esse livro. Pastor, mas eu não entendo nada. Você não precisa então ler ele para você entender. Quando você começar a ler o livro do Apocalipse, eu vou te dar algumas dicas. Você vai começar a marcar. Você vai marcar o que te chamar a atenção. Você vai mandar para mim a sua dúvida. Você vai mandar para mim a sua pergunta. Você tem meu WhatsApp. O WhatsApp do Desafio do Apocalipse, ele é único e exclusivo para poder dar suporte para você. Para que você venha imergir nas Escrituras, no livro do Apocalipse. Nós vamos começar agora a partir do capítulo 1. Então, eu vou ler com você e nós vamos estudar junto. Pegue Bíblia, pegue caneta, pegue papel, marque, você precisa marcar. Ó, aqui eu estou com papel, estou com caderno, estou com caneta, eu estou aqui com 3 traduções de Bíblias diferentes. Aqui está a Bíblia que está toda marcada, talvez você consiga ver, mas não sei se vai dar para ver muito bem. Eu estou com essa outra Bíblia também, e estou com essa Bíblia também. Então, estou com 3 traduções de Bíblia. Aqui estou com o meu caderno de marcação, estou com caneta na mão, porque à medida que formos lendo o texto, nós vamos ir comentando, né, os versículos, para que você então possa aprender de uma forma bem prática. E eu acredito fielmente que após esta semana, este desafio, você vai estar apto para poder ministrar sobre este conteúdo, tá bom? Então eu vou fazer uma leitura corrida. A primeira coisa que vamos fazer, nós vamos meditar nos 6 primeiros versículos, então por isso eu vou ler os 6 primeiros versículos, e a partir do 7 nós vamos falar na próxima aula, ok? Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dá dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Bom, então vamos lá, vamos começar a examinar o versículo de número 1. A primeira coisa que nós precisamos nos atentar ao começar a ler o livro do Apocalipse é que o livro começa dizendo revelação de Jesus Cristo. Revelação. Aqui tem 2 sentidos. Jesus, ele se revela e o mesmo tem revelações a fazer. A primeira coisa que precisamos entender, revelação de Jesus Cristo. Quando lemos esse texto, comumente as pessoas entendem que Jesus vai fazer revelação. Isso dá o sentido de todo o livro do Apocalipse. Só que não é simplesmente revelação que Jesus tem a fazer, mas é Jesus olhando para João e dizendo: João, eu vou me revelar a você. Então o livro do Apocalipse não é simplesmente revelação de coisas que Jesus vai falar e revelar, mas é a revelação do próprio Jesus.
Então guarde bem isso. O livro do Apocalipse é uma revelação da parte de Jesus Cristo e também a respeito do próprio Jesus. Inclusive, ele vai se revelar como ele é. Coisa que nós não vamos encontrar nos outros livros da Bíblia, nós vamos encontrar aqui no livro do Apocalipse. Então, primeiro detalhe, revelação de Jesus Cristo. Revelação do que ele tem a fazer e revelação da própria pessoa de Jesus. E por que eu digo que não é simplesmente revelação do que ele vai falar, mas também ele vai se revelar no livro? É simples, é porque toda a palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, toda a palavra de Deus é para revelar Cristo para nós. Então toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é para revelar Cristo. Então revelação de Jesus Cristo, revelação do que ele tem para revelar e revelação também da pessoa de Jesus Cristo. A revelação de Jesus, ela segue uma ordem. E qual é a ordem que a revelação de Jesus segue? Primeiro, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então, segundo detalhe, quem dá revelação para Jesus é Deus. Então, o segundo detalhe importante a observar no versículo 1 é a revelação de Jesus Cristo, quem vai fazer é Deus. Deus dá a revelação para Jesus, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Então preste atenção. Aqui no versículo 1 nós temos 5 personagens. Primeiro, nós temos Deus, que vai se revelar. Ele vai fazer a revelação para Cristo. Cristo vai se revelar ao anjo. O anjo vai revelar a João e João vai revelar aos servos, ou vai se revelar para nós, ou vai revelar para os mensageiros, para os líderes, para os pastores, para os anjos da igreja da Ásia Menor. Observa-se a organização de Deus. Precisamos observar a organização de Deus. Logo no versículo 1, há uma organização, há uma hierarquia, porque Deus, ele poderia muito bem olhar e dizer, já que os servos são meus, eu vou me revelar direto aos servos. Não passaria por Jesus, Jesus não passaria pelo anjo, o anjo não revelaria a João, mas Deus então poderia revelar-se direto aos servos, direto aos anjos da igreja, direto aos pastores, aos mensageiros. Porém, Deus é um Deus hierárquico e eu vou te falar por que Deus não pode, daqui a pouco eu já vou te falar por que Deus não pode se revelar direto ao pastor da igreja, direto ao anjo da igreja. Por que ele não faz isso aqui na carta, tá? Eu já vou te falar sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é que a revelação de Jesus Cristo segue uma ordem, segue uma sequência. Deus dá a revelação para Jesus, Jesus passa para o anjo passa para João, João passa para nós, ou passa para a igreja, para o anjo da igreja, ok? Então essa é a organização, é um padrão de hierarquia. Então eu já quero dizer para você, então tem pessoas que elas têm dificuldade de seguir padrões de hierarquia. É de suma importância nós aprendermos que devemos seguir padrões de hierarquia, porque Deus é um Deus hierárquico. Quem não sabe seguir padrão de organização não está apto para andar com Deus, porque Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que segue padrão de organização. Se você não segue padrão de organização, você não está apto para andar com o Senhor, ok? O recado é para a igreja, mas a carta é endereçada para o anjo da igreja. Observa o padrão de hierarquia, né? Você precisa entender que Deus, ele tem alguém que ele vai usar para se revelar para nós. Então quer revelação, mas não quer se colocar debaixo de uma organização. Existe muita gente assim, ela quer receber revelação, mas ela não está preparada para se colocar debaixo de uma organização. Então no versículo 1 nós temos aqui
um parâmetro muito importante. Primeiro, Jesus vai se revelar, ele tem revelações a fazer, mas ele também vai se revelar segundo o padrão de organização, de hierarquia que é manifestada no texto, logo no versículo de número 1, ok? Vamos partir para o versículo de número 2, o qual testificou da palavra de Deus. O que é testificar? Testificar é o mesmo que dar testemunho. Testificar é o mesmo que ver. Testificar é ser uma testemunha, afirmar que viu. Em Atos 1:8 está escrito que nós seremos testemunhas e ser-me-eis testemunhas. Então, observa-se que João está dizendo, eu sou uma testemunha, eu vi, eu estou afirmando que eu vi, eu estou falando do que eu vi. Então, quem fala só do que ouviu não é testemunha, não é testemunha. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é uma testemunha de Cristo? Agora entenda, João testemunhou o testemunho de Jesus. Ou seja, ele está dizendo, tudo que eu vou falar pode acreditar porque eu vi. Consegue entender ou não? O qual testificou, o qual eu fui testemunho, o qual eu vi. Então acredito no que eu vou falar porque o que eu vou falar eu vi. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tens visto. Então ele está dizendo, eu vou testemunhar da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Entenda uma coisa, hoje você vai sair desta aula como um bem-aventurado. Por quê? Porque você vai estar lendo e também você está ouvindo. Então hoje você sai daqui um bem-aventurado. Hoje você vai... Só de você estar assistindo essa aula, você já é um bem-aventurado, porque você está lendo junto comigo. Então, bem-aventurado é aquele que lê. Então, aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia. Agora, preste atenção. Bem-aventurado é aqueles que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. 3 coisas. Aquele que lê, os que ouvem e os que guardam. Dê para memorizar? Verso 3. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Vamos ler Apocalipse 22:7? Vamos ler Apocalipse 22:7, você vai ter uma compreensão melhor. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Observa, lá no capítulo de número 1, está dizendo, bem-aventurado o que lê, e o que ouve e o que guarda. Porém, Apocalipse 22:7 está dizendo que bem-aventurado é aquele que guarda. E por que não bem-aventurado o que lê e nem o que ouve? É simples, porque lá no início você já leu, você já ouviu, agora o que resta é você guardar. Então, para você chegar no capítulo 22, que já é o último capítulo do livro, você já leu. E quando você leu, você já ouviu. Então, no início, você tem que ler, tem que ouvir, tem que guardar. Como você já leu e já ouviu, agora só resta guardar. Tá bom? Então, vamos dar continuidade voltando para Apocalipse, capítulo de número 1. Então, bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Como é que João, há quase 2000 anos atrás, ele me escreve um livro e ele me afirma que o tempo está próximo? E por que ele escreve um livro há quase 2000 anos dizendo que o tempo está próximo e esse tempo não chega? Porque eu não sei se você sabe, mas até pouco tempo atrás, o livro do Apocalipse, como é um livro profético, um livro de profecias, esse livro estava selado. Só que esse selo, ele foi aberto. Para você ter uma ideia, o livro do Apocalipse ele quase foi tirado da Bíblia. Por quê? Porque as pessoas liam esse livro e não entendiam. Quem lia e tinha alguma revelação do texto era taxado de maluco, de louco e de herege. Simplesmente porque o livro estava selado. Então o tempo está próximo a partir de quando? A partir do momento que o selo é tirado. Então, quando é que esse selo foi tirado? Nos nossos dias, nós podemos afirmar que o selo foi aberto. Por quê? Porque agora nós lemos o livro do Apocalipse e nós entendemos ele.
Só que até pouco tempo atrás, ninguém entendia o que estava escrito aqui, porque ele estava selado. Então, a partir de agora que nós lemos e entendemos, o tempo está próximo. Você vai ver pessoas ensinando o livro do Apocalipse, estudos talvez de 100, cento e tantos anos atrás, décadas, pessoas ensinando talvez coisas que eles não conseguiram ver no livro. Por quê? Porque o livro estava selado. Então eles ensinavam, falavam e não ensinavam nada. O tempo está próximo. Nós vamos ler. Livro de Daniel, capítulo de número 12. Irmãos, fica tranquilo, tá? Eu não deixei os textos separados, não, tá bom? É que a gente vai estudando e vamos meditando, e à medida que eu vou vendo as minhas próprias marcações, nós já vamos compreendendo todo o texto, tá? Daniel, capítulo 12, versículo de número 4, diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Então, observa, Daniel, Isaías, Ezequiel, Apocalipse, são livros proféticos, são livros de profecias, tá bom? Então, observa o Daniel 12, 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até quando? Até o fim do tempo. Até o fim do tempo. Então, você precisa entender que o livro foi selado até o fim do tempo. Então, o tempo está próximo. Quando é que o tempo está próximo? A partir do momento que o livro é revelado, o tempo está próximo. Consegue entender ou não? Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Faz sentido para você? Faz sentido para você o tempo que estamos vivendo agora? Um tempo de pandemia? A ciência se multiplicando? Muitos vão correr de uma parte para outra, a ciência vai se multiplicar. Verso 5. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho: quem é esse? Esse é Cristo, é Jesus, que estava sobre as águas do rio. Que tempo haverá até ao fim das maravilhas? Olha a pergunta do Daniel. Que tempo haverá até o fim das maravilhas? Verso 7, eu vi o homem vestido de linho, ele ouviu de Cristo, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, preste atenção nisso, depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Verso 8, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Olha isso, ele não entendeu. Daniel, ele ouviu, mas não entendeu. Bem-aventurado o que lê e o que ouve. Daniel ouviu, mas ele não entendeu. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Observa as perguntas que Daniel está fazendo. Daniel é um livro profético, assim como o Apocalipse, é um livro de profecia. E Daniel está vendo, está ouvindo, mas não está entendendo. Ele está querendo saber quando será o fim das coisas. Verso 9. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então observa, Daniel recebe uma ordem direta do Senhor para ele fechar e selar esta palavra. Selar até quando? Até o tempo do fim. E quando é que é o tempo do fim? Quando é que o tempo está próximo? A partir do momento que o livro é revelado, o tempo está próximo. É simples de entender. Qual é a prova de que estamos no tempo do fim? É simples. Quando lemos Daniel e quando lemos Apocalipse, nós entendemos. Então, a partir de agora, você está entendendo, e à medida que você está lendo e está entendendo, significa que o tempo está próximo, o tempo do fim está próximo. Então, voltando lá para o livro do Apocalipse. Então, a pergunta é: por que Cristo ainda não voltou? Duas coisas a igreja
está falhando em dois aspectos. A igreja está falhando, o que está aparentemente tardando a volta, o regresso do Senhor. Não tardando porque nós vamos entender que nós estamos vivendo um tempo que não é uma realidade, a nossa realidade não é a realidade de Deus, por assim dizer. Nós estamos vivendo no tempo e Deus vive na eternidade. Nós vamos aprender isso mais pra frente, tá bom? Então, por que Cristo ainda não voltou? Cristo ainda não voltou por dois motivos. Primeiro, por causa do evangelismo tardio da igreja. A igreja está falhando no evangelismo. Então, a gente precisa pregar o evangelho do reino. Mateus 24:14 está escrito que quando o evangelho do reino for pregado, então virá o fim. Então, o Filho do Homem vai regressar. Então, a primeira coisa que está tardando o regresso do Senhor é o evangelismo tardio da igreja. E segundo, é a preparação da igreja para o regresso do Senhor. A igreja não está preparando o povo para o arrebatamento. A igreja não está preparando o povo para o rapto dos vencedores. Então a igreja precisa preparar o povo para o regresso do Senhor. Para termos uma compreensão melhor, vamos ler 2 Pedro, capítulo de número 3. Diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia, marca isso aí na sua Bíblia, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então observa, Jesus não voltou por dois motivos: o evangelismo tardio e a preparação do povo para o arrebatamento, para o regresso. Alguns acham que o Senhor está tardando. E por que nós achamos que o Senhor está tardando? Nós pensamos que Ele está tardando porque está escrito que um dia é como se fosse 1000 anos. Então tenta imaginar 1000 anos no nosso calendário, que nós seguimos o calendário grego, no nosso calendário 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Para você ter uma ideia, o homem que viveu mais na Bíblia foi Matusalém, né? Ele viveu mais de 960 anos. Então, Matusalém, que viveu no nosso tempo quase 1000 anos, ele viveu quase um dia de Deus. Então, Matusalém foi o homem que viveu quase um dia de Deus. Ele viveu 969 anos, se não me falha a memória, mas para Deus, ele viveu quase um dia de Deus. Não viveu nem um dia de Deus, ele viveu quase um dia. Porque 1000 anos, nossa, é como um dia para Deus. Irmãos, entenda uma coisa. Para nós, se passaram praticamente 2000 anos desde que Cristo veio. No calendário de Deus, não passou 2 dias. Consegue entender ou não? Então, o tempo está próximo. Está próximo como? Faz 70 anos que eu estou na igreja. Faz 70 anos, irmão, que você está na igreja? Faz 70 anos que você está servindo ao Senhor? Para Deus faz 40 minutos, quase 40 minutos que você está na presença dEle. Consegue entender? A humanidade, como ela é hoje, ela vai durar cerca de 7000 anos. Por quê? Porque para Deus tudo se fecha no ciclo de 7. Então a humanidade ela se fecha no ciclo de 7. Desde Adão até hoje se passaram aproximadamente 6000 anos e alguma coisa, né? Desde Adão até os nossos dias se passaram 7000 anos. Para Deus, 7 dias, uma semana. Consegue entender? Então, nesse exato momento que para nós faz 2000 anos que Cristo morreu, para Deus faz 2 dias. Consegue entender ou não? Não é que a promessa do Senhor está tardando. Na verdade, repete comigo assim: é eu que não tenho tempo. Então não é Deus que tarda, é nós que não temos tempo. Vamos dar continuidade, vamos dar sequência. Voltemos para o livro do Apocalipse. Versículo número 4. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Qual Ásia? Ásia Menor. Ele não escreve a igreja, mas ele escreve para a igreja. Ele escreve ao anjo da igreja. Por quê? Porque Deus fala com a igreja através do seu anjo, através do seu líder. Consegue entender ou não? E uma coisa importante e muito interessante, Deus não falou com o anjo da igreja diretamente, Ele falou com Cristo, Cristo com o anjo com João, João. Então,
vai passar o recado para o anjo da igreja. Então Deus, ele não escreve direto ao anjo da igreja. E a pergunta é, por que Deus não escreveu direto ao anjo da igreja? Porque Deus passou por Cristo, o Cristo passou para o anjo passa para João, e João vai passar para o anjo da igreja. Por que Deus não pega e vai direto para falar com o anjo da igreja? É simples, porque a obra de Deus na terra é feita através de homens. Consegue entender? Deus é espírito. Deus é espírito, então ele não pode fazer a obra dele aqui na terra, porque ele é espírito, ele vai fazer a obra dele por intermédio de um homem. Se muitos crentes dessa atualidade, muitos crentes que eu conheço, muitos irmãos que eu conheço, muitas pessoas que hoje servem a Cristo, se elas servissem, se elas fossem membro de uma dessas igrejas no tempo de João, possivelmente elas não teriam recebido a revelação de Jesus. Por quê? Porque elas não aceitam Deus falar através de homens. Elas querem que Deus fale direto com elas. E aonde é que mora o problema? Que do jeito que essas pessoas estão, na verdade, não é nem bom que Deus fale com elas. E nós vamos mostrar isso daqui a pouco aqui no Apocalipse. Então, dando sequência, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Observa que João, a visão que João está tendo, ela é tão extraordinária que muitos vão chamar João de louco. Você vai observar durante a leitura que por várias vezes João vai dizer assim, eu João vi, eu João. Por quê? Porque ele não se omite, porque a visão que ele está tendo é muito clara, é muito extraordinária, é muito gloriosa. E ele não se omite nas revelações que ele está recebendo. Tem pessoas que recebem revelações de Deus e elas se omitem. Por quê? Porque tem vergonha, elas se intimidam. João não se intimidou, tá bom? E ele vai dizer, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Isso aqui, vamos entender isso aqui. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Você pode repetir comigo? O que era, o que é e o que há de vir se chama Deus Pai. Dá para você anotar? Eu vou fazer a minha anotação. O que é, o que era e o que há de vir chama Deus Pai. Quando João está dizendo da parte daquele que é, que era e que há de vir, ele está falando não do tempo, ele está falando da eternidade, na dimensão divina, na dimensão da divindade, não no nosso tempo. João não está no tempo, João está na eternidade. A visão que ele está tendo é da eternidade. Nós estamos no tempo e Deus está na eternidade. Quando é que o tempo se abriu na eternidade? No Gênesis. No Gênesis, então, lá no início, na recriação da terra, em Gênesis 1:1, começa a recriação de uma nova terra. Então, lá no Gênesis 1, abre-se um parênteses na eternidade, chamado de tempo. Em Apocalipse 22, fecha-se parênteses no tempo. Então, do Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, está o tempo. Nós moramos no tempo, nós vivemos no tempo. O tempo, na verdade, foi criado só para o homem habitar nele, para que Deus pudesse comunicar com o homem no tempo. Eu fiz um desenho de uma cruz aqui, não sei se você vai conseguir ver, mas imagina aqui, ó, aquele que era, o braço da cruz, aquele que é, aqui no meio, a parte da cruz e daquele que há de vir. Consegue entender? A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação. Então aqui Cristo já havia morrido. Para Deus ele já havia morrido aqui. Então aqui se abriu um parênteses do tempo e o tempo se fecha aqui. Aí nós entramos de novo na era da eternidade, tá bom? Essa é para você entender. Então João está dizendo da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Então está falando do passado, do presente e do futuro, da eternidade, na dimensão de Deus, na dimensão divina. Então quem é aquele que era, que é e que há de vir? Está falando do Deus Pai. Aquele que é o presente, aquele que era é o passado, e aquele que há de vir é o futuro. Então está falando do passado, do presente e do futuro do Deus Pai, ok? Vamos continuar o texto. Daquele que é, que era, daquele que é, que era e que há de vir. Agora, preste atenção. Agora, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, ele cabe e ele está exatamente dentro do de Deus. Você consegue entender? Deixa eu tentar desenhar. Se eu conseguir desenhar aqui, vai ficar mais fácil para você entender, né?
Imagina, ó, um é... Ó, imagina. Eu não sei se você vai conseguir enxergar aqui, tá? Mas para você ter uma ideia, tá? Eu desenho um é. Daquele que era e daquele que é. O passado, o presente e o futuro da humanidade está tudo dentro do é de Deus. Da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Então, desde o Gênesis 1, desde Adão, desde a época do Adão, até o findar da humanidade, toda a história da humanidade, ela inclui dentro do é de Deus. Consegue entender? Da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Então, o era do passado da eternidade, o é do presente da eternidade e o há de vir do futuro da eternidade. Só que o nosso passado, presente e futuro se encaixa tudo dentro do é de Deus. Ok? Daquele que é. Tudo que a humanidade viveu até hoje, está vivendo e há de viver, se encaixa dentro do é. Para Deus é. Aí eu posso dizer para você, por exemplo, há 2000 anos atrás, Cristo morreu numa cruz. Para Deus é. Há 6000 anos atrás, existiu um casal no Éden. Para Deus é. Tudo para Deus é. Daqui a 200 anos, para Deus é. Então, o passado, o presente e o futuro da humanidade está dentro do é da eternidade. Tá bom? Só para você ter uma compreensão do texto. Graça e paz seja da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, outra coisa importante, dos 7 espíritos. Existe 7 espíritos? Não, não existe 7 espíritos. Existe um espírito que ele se manifesta na terra com 7 faces. Ok? Então, existe um espírito. Vamos ver Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 4. Vamos ver o que está escrito. Há um só corpo e um só espírito. Ok? Então, existe um espírito, mas esse espírito ele manifesta na terra com 7 faces. E por que que o Espírito Santo ele manifesta em 7 faces? É simples. A obra do Espírito Santo aqui na terra, ela em quantidade ela é maior. E por que que ela é maior? Porque quantas vezes Deus Pai veio na terra? A gente nem se sabe, a gente sabe que algumas vezes a glória dele foi manifestada. Quanto tempo é que Cristo veio e ficou na terra? 33 anos e meio. E quanto tempo faz que o Espírito Santo está na terra? Só sobre a igreja, só no período da igreja faz 2000 anos. E isso fora o tempo que ele já estava lá no Gênesis, né? Que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Então, em quantidade, a obra do Espírito Santo é maior. Em maior o quê? Maior em quantidade, em tempo na terra, ok? E eu não falei, a gente não entrou no mérito sobre a numerologia do Apocalipse, tá? Mas eu vou fazer uma aula extra depois só sobre a numerologia, tá bom? Eu vou liberar uma aula extra para você só sobre os números do Apocalipse, tá? Então você vai precisar ir lá assistir essa aula depois sobre os números, tá bom? Para você ter uma compreensão sempre que a gente falar sobre números. Então, como o Espírito Santo é o que mais vai trabalhar na terra, por isso ele se manifesta com 7 faces. Ok? Então ele vinha e ele voltava, ele manifesta na terra, mas ele vem e depois ele volta. Então a manifestação do Espírito com as suas faces sempre foi assim. Hoje o Espírito Santo ele está agindo na terra, por isso que Cristo vai falar, a blasfêmia contra o Pai e o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. E por que a blasfêmia contra o Espírito Santo ela não tem perdão? Porque o Espírito Santo é exatamente ele que está trabalhando na terra. Então, se é ele que está em movimento, é ele que está trabalhando, você blasfema contra ele e você não tem perdão. Então, como o Espírito Santo é o que trabalha na terra, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Ok? Quais são as 7 faces do Espírito? Isaías 11. Vamos ver quais são as 7 faces do Espírito. Porque brotará o rebento do tronco de Jessé. Está falando de Jesus, tá? E das suas raízes um renovo frutificará. Olha o verso 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Agora observa. E repousará, pega esse detalhe, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então aqui está o primeiro. Qual é a primeira face do Espírito? O Espírito do Senhor. Tá? Então aqui está os 7 espíritos, as 7 faces do Espírito. A primeira face, Espírito do Senhor. Então aqui está a primeira. E o Espírito de sabedoria, segunda. E de inteligência, terceira.
E o espírito de conselho, 4. Espírito de fortaleza, 5. O espírito de conhecimento, 6. E o espírito de temor do Senhor, 7. Aqui estão as 7 faces do espírito. Isaías 11:2. Existe 7 espíritos? Não, não existe 7 espíritos. Existe um espírito que manifesta com 7 faces, ok? Essas 7 faces, ela foi manifestada de uma só vez no batismo de Jesus. Nós vemos lá em Isaías, nós estamos em Isaías 11:2, e repousará sobre ele o Espírito. Então, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência. Você nunca se perguntou como é que Cristo, como um homem, conseguiu vencer o diabo no deserto? Porque Cristo não era um Deus no deserto, até porque ele se despiu da sua glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, até a onipresença de Cristo lhe foi retirada. Consegue entender? Então, a ideia é a profecia dos 7 espíritos que repousaria sobre Cristo. Quando é que isso se cumpriu? Se cumpriu no batismo, quando o céu se abre e o Espírito do Senhor, em forma corpórea de uma pomba, vai repousar sobre Cristo. Então, as 7 faces do Espírito se manifestou sobre Cristo no dia do batismo. E por que isso é importante? Isso é importante porque se não fosse a manifestação, se não fosse o repouso dos 7 espíritos sobre Cristo no batismo, seria uma utopia Cristo vencer o diabo no deserto. Consegue entender? Porque ele era um homem. Então, o que capacitou Cristo a vencer o diabo, a vencer Satanás no deserto, foi exatamente os 7 espíritos, né? Foi o Espírito do Senhor manifestado com as 7 faces. Existe um Espírito que se manifesta em 7 faces. Vamos ver Zacarias 3:9, o que está escrito? Zacarias 3:9. Porque eis aqui a pedra, essa pedra é Cristo, né? Que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Então aqui estão os 7 olhos. Os 7 espíritos estão sobre a pedra. Essa pedra é Cristo. Consegue entender? Voltemos ao Apocalipse, versículo número 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Essa fiel testemunha é o testemunho verdadeiro, né? Que não mente. Cristo, ele não mente, por isso ele é fiel testemunha. Ele é uma testemunha que não mente, ele não engana, ele é fiel. Então observa que no decorrer da Bíblia, nos evangelhos, nas cartas, geralmente se fala do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Mas aqui no Apocalipse há uma diferença. Vai falar do Deus Pai, aquele que era, que é e que há de vir. Vai falar do Deus Espírito Santo. E depois vai falar o Espírito Santo, que são os 7 espíritos. E depois vai falar de Cristo, a fiel testemunha. Vai começar a falar dele. Interessante isso aqui. E por que ao invés de falar Deus Pai e vir um Deus Filho, vem Deus Pai e Deus Espírito Santo? É porque o Espírito Santo está atuando na Terra. Consegue entender? Isso é muito interessante, né? É uma pérola, é muito importante isso aqui. São detalhes, né, irmãos? São detalhes importantíssimos. Vamos continuar o nosso estudo? Vamos continuar. Da parte, ele é fiel testemunho. Então, eu vou falar para vocês, citar para vocês vários nomes que Cristo recebe aqui dentro do livro do Apocalipse, inclusive a fiel testemunha. Então, ele é a fiel testemunha. Então, aqui, você pode anotar aí, tá o primeiro, um dos nomes dele, ó. A fiel testemunha é o nome de Cristo. Então, ele é chamado de fiel testemunha, a testemunha que não mente. Verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então observe que ele nos fez reis e sacerdotes. João está dizendo, ó, pode acreditar, ele fez de vocês reis e sacerdotes. João testifica que Cristo nos fez reis e sacerdotes. João é uma testemunha. A pergunta é, você acredita que você é feito rei e sacerdote de Deus? Se você não consegue acreditar nisso, significa que você não tem fé. Então, fora do contexto tradicional, o que seria acreditar? O que seria a fé? Para mim, acreditar nessa profecia. A fé é quando Deus convence você da verdade que Ele está te falando. Então, quando ele consegue te convencer, o Espírito do Senhor, Ele consegue convencer você das verdades que Ele está lhe entregando, então automaticamente a fé é manifestada. Então você consegue acreditar de fato que você foi feito rei e sacerdote. Na verdade, pela vida que nós levamos, a gente
parece provar que nós não acreditamos que fomos feitos reis e sacerdotes. A palavra de Deus, ela é a verdade? Sim, a palavra de Deus, ela é a verdade. Só que mesmo a palavra de Deus sendo a verdade, muitas pessoas não acreditam nela, acreditam em mentiras. Tem pessoas que conhecem a palavra, que conhecem a verdade, mas acreditam em mentiras. Então, o Espírito Santo, ele me faz acreditar na verdade do Senhor. Quando ele me faz acreditar na verdade do Senhor, eu sou convencido disso. E quando o Espírito me convence a acreditar nessa verdade, aí então a fé se manifesta. Então o Espírito do Senhor, ele me convence a acreditar nesta verdade. Quando eu acredito nesta verdade, que é a palavra de Deus, a minha fé se manifesta. Quando a minha fé se manifesta, aí que mora o segredo. Porque a minha fé manifestando está o primeiro passo para me reinar com Cristo. Está o primeiro passo para me morar com o Senhor. Se você não conseguir manifestar a sua fé, acreditar nesta verdade que o Senhor te fala, já corre um grande risco de você nem reinar. Vamos continuar? Ele é a fiel testemunha, eu já falei que ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos. E por que ele é o primogênito entre os mortos? Porque Cristo é o primeiro entre os mortos a chegar diante de Deus. É por isso que o texto está dizendo o primogênito dos mortos. Então ele é o primogênito dos mortos porque ele foi o primeiro a se achegar diante de Deus. E não simplesmente ele se chegar diante de Deus. Ele morreu e foi diante do Senhor. Ele foi o primeiro, até porque antes mesmo de Cristo vir, todos que morriam sendo justos e injustos iam para um lugar chamado de Hades, que na nossa tradução da Bíblia, que está de uma forma errada, vai chamar de inferno, só que a palavra inferno não é uma palavra bíblica, porque a palavra inferno ela procede do latim, infernus ou infernus. Essa palavra infernos, que é do latim, ela não tem nada a ver com a Bíblia. A palavra que eles usam para inferno é, na verdade, Hades no Novo Testamento e Seol no Antigo Testamento, que é as partes mais baixas da terra, profundezas da terra, consegue entender? O abismo da terra. Então, isso é chamado de Hades. Então, eu não sei como que alguém conseguiu, né, pegar uma palavra que a Bíblia, que foi escrita em grego e em hebraico, algumas palavras em aramaico, traduziu ela para o latim e ela vai me traduzir do latim para o português e vai usar a palavra latina na nossa Bíblia que foi escrita em grego. Então, não consigo entender. Então, a palavra inferno não é uma palavra bíblica. Então, você vai encontrar Vale de Rinom. O Vale de Rinom é o local que eles atribuem ao inferno, mas na verdade é o Hades. Então, vamos lá. O Hades, eu fiz um desenho aqui para você entender. Não sei se você vai conseguir ver, mas a ideia é: imagina uma região, aqui está a região, uma região toda. Imagina aqui na parte de cima, eu coloquei uma porta para você conseguir ver se você consegue entender mais ou menos. Eu vou ver se eu jogo uma imagem na tela aí, tá? Aqui está a entrada da porta, então aí você desce. Aqui, isso tudo é o Hades, tá, pessoal? Hades é o lugar dos mortos, é onde habitam os mortos, tá? Então aqui é o Hades. Então, passando pela porta, você desce, aí aqui está o abismo, aí descendo um pouco mais está o Tártaro, tá? O abismo que leva para o Tártaro, tudo caminho aqui, aí aqui está o abismo, do lado de cá está o lugar de tormento, e do lado de cá está o lugar de consolo, chamado também de seio de Abraão ou de paraíso, amém? Então, para você ter uma ideia básica aí do lugar dos mortos. Então a Bíblia está dizendo que Cristo ele é o primogênito entre os mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar e se apresentar diante de Deus. Por quê? Porque antes de Cristo, todos que morriam vinham para esse lugar chamado de Hades, tanto justo quanto injusto, ok? E por que ele é o primogênito entre os mortos? Não simplesmente pelo fato de ele ter morrido e ter ressuscitado e se apresentar diante de Deus, mas também porque Cristo ele morreu antes mesmo da fundação do mundo. Para Deus, Cristo ele morreu antes da fundação do mundo. Então, vamos ler Apocalipse, capítulo número 13. Apocalipse 13, versículo de número 8. Apocalipse 13, 8 está escrito assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, pode marcar aí, que foi morto antes da fundação do mundo. Em algumas traduções,
desde a fundação do mundo, ok? Então, antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, em algumas traduções, o Cordeiro já foi morto. Então, para nós, o Cordeiro morreu lá na cruz há 2000 anos. Para Deus, o Cordeiro já morreu, muito mesmo antes, tá? Então, se para nós, há 2000 anos, o Cordeiro morreu, para Deus, o Cordeiro já faz a primeira morte dele, para se dizer assim, na visão de Deus, já faz 7 dias, já faz uma semana, né? Quase uma semana que ele morreu, tá? Então, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Vamos ver o que diz Atos, capítulo de número 2, versículos número 22, tá? Para a gente ter uma compreensão. Então, Cristo morreu, ele entrou no Hades, o Hades não pôde segurar ele lá. Por que não pôde segurar ele lá? Porque o diabo e a morte, ela só tem poder sobre quem tem pecado. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Então, se a morte tem domínio sobre quem peca, toda alma que pecar, essa morrerá. Então, o salário do pecado é a morte. Então, a morte ela me domina simplesmente porque eu peco. Tá? Então, a morte só tem domínio sobre aquele que peca. Como Cristo não pecou, o diabo tocou na pessoa errada. Então, quando Cristo desceu às partes mais baixas da terra, nas profundezas, a morte não pôde segurá-lo lá. Então, Atos capítulo 2, versículo de número 22, diz assim: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez por meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-os vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Verso 24, a qual Deus ressuscitou dos aguilhões da morte, ou solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Consegue entender? Ou seja, a morte não conseguiu segurar Cristo lá, rabacandarabassai. A morte não pôde segurar Cristo no Hades, porque ele não tem pecado. E a morte só pode dominar quem peca. Ele abriu o caminho. Ele é o primogênito dos mortos. Ele abriu o caminho para nós. Anarauérgia. Então, se ele, como primogênito dos mortos, morreu sem pecado e venceu a morte, nós um dia vamos estar com ele e vamos vencer, vamos ser vencedores com Cristo. Aleluia! Voltemos ao Apocalipse. Então, ele é o primogênito dos mortos, ele morreu desde a fundação do mundo, a morte não pôde segurá-lo. Porque lá no Antigo Testamento, quando os ossos de Eliseu foram jogados na cova e o soldado foi jogado lá e tocou nos ossos dele, ele voltou à vida. O moço também, o filho da Sunamita, consegue entender? Então, muitos ressuscitaram, porém, antes de Cristo. Porém, estamos dizendo que ele é o primogênito dos mortos, é aquele que morreu, ressuscitou e não vai morrer de novo. Ele morreu, ele ressuscitou, mas ele não vai morrer de novo. Consegue entender ou não? Então, a gente precisa entender isso. Apocalipse capítulo 1. Vamos entender isso aqui. Apocalipse capítulo 1, verso de número 17. Apocalipse 1, 17. Diz assim: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Aqui, João está dizendo o seguinte, nós vamos chegar aqui depois. João está dizendo o seguinte, João, primeiro que ele já está em espírito, o corpo dele já está morto, ele nem está sabendo, né?
Então, a visão que ele está tendo já é em espírito. Então, o que está caindo como morto não é o corpo de João, é o espírito de João. Porque ele já foi arrebatado, então ele já está vendo em espírito. Cai como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, observa, ele é o primeiro e o último. Então, aqui mais dois nomes de Cristo aqui. E o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades. Então, observa que ele está dizendo, eu vivo, eu fui morto, mas eu vivo. Eis aqui estou vivo para todo sempre. Ou seja, ele morreu, ressuscitou, está vivo, ele não morre mais, ele está vivo para sempre. Amém? Então, quando o texto aqui de Apocalipse 1, verso de número 5, Apocalipse 1, 5 está dizendo que ele é o primogênito entre os mortos, está dizendo que ele é o que morreu, mas está vivo para sempre. Ele ressuscitou e não vai morrer de novo. Amém, pessoal? Então, vamos adiantar um pouquinho que já vai... Irmãos, já faz mais de 1 hora que nós estamos aqui estudando e estamos apenas em 5 versículos. E o príncipe dos reis da terra. Na verdade, essa palavra príncipe, ela não está bem colocada, porque no original do grego é arcon. E essa palavra, ela significa soberano, ela significa comandante, ela significa governador, é soberano dos reis, né? É soberano dos reis, ele é rei dos reis, ele é governo dos governos. Então, ele é soberano sobre todos. Então, príncipe dos reis da terra, então risca a palavra príncipe, pode colocar a palavra soberano, pode colocar a palavra governador, comandante, que a palavra príncipe, ela dá o sentido de alguém menor do que um rei, e Cristo não é, ele é o rei dos reis. Consegue entender ou não? Ele é muito mais do que um príncipe, ele é rei. Na verdade, você observa aí isso quando ele nasce, quando os magos vão procurar Cristo e perguntam, né? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles nem perguntam onde está aquele que é nascido príncipe, porque todo rei, para se tornar rei, ele tem que nascer príncipe. Então ele nasce príncipe e ele se torna rei. Mas a pergunta é, onde está aquele que é nascido rei? Então, a ideia de ser príncipe seria uma ideia pequena para Cristo, ok? Então, ele é o príncipe, ele não é o príncipe dos reis da terra, ele é o soberano dos reis da terra, ele é o governo dos reis da terra, ele é o governo dos governos, o soberano dos soberanos, é ele quem governa os governos, amém? Então, pode trocar essa palavrinha príncipe por governo. Cristo, ele vai governar essa terra durante o milênio, né, irmãos? Então, por isso que está dizendo o governo, o comandante, o líder dos reis da terra, não do céu. Observa o detalhe, é da terra. Por quê? Porque ele vai governar sobre a terra ainda durante o milênio, durante os 1000 anos. Nós vamos passar por esse termo. Ele é o governo dos governos. Vamos continuar, verso 5. Aquele que nos ama, ou aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, ainda que as pessoas não conseguem te compreender, não conseguem te entender, elas te odeiam, o texto é claro que ele nos ama, né? Ele nos amou primeiro. Na verdade, nós não podemos amar a Cristo se primeiro não entendemos que ele nos amou. Então, 1 João capítulo 4, verso 19, se não me falha a memória, vai dizer que ele nos amou primeiro. Então, qual é a consequência de eu entender que ele me ama? Automaticamente eu amá-lo. Quando eu entendo o amor de Deus, eu passo a amá-lo. É automático. Quando você entende que uma pessoa ela faz por você, você é recíproco com ela. Então, eu entendo que Cristo me ama, eu entendo que o Senhor me ama e automaticamente eu o amo. Eu não consigo amar a Deus se primeiro eu não entender que Ele me amou primeiro. Então, está escrito que Ele nos amou, né? E em seu sangue nos lavou. Então, Ele nos lavou do quê? Dos nossos pecados. Vamos continuar, verso 6, e nos fez reis e sacerdote. Por que rei? Rei se fala de governo, fala de reinar. E sacerdote, ele também nos fez sacerdote. O que é o sacerdócio? O sacerdote é aquele que entrava no Santo dos Santos. Então, ele está dizendo, nós vamos entrar no Santo dos Santos. O sacerdote é aquele que fala no nome de Deus. Então, se você foi feito rei, foi feito sacerdote, se você é sacerdote de Deus, você pode falar no nome dele.
Consegue entender? Você é o porta-voz, você é o veículo de Deus na terra. E o sacerdote é aquele que entrava no Santo dos Santos, né? E uma coisa importante é que o sacerdote morava no templo. Se ele morava no templo, significa que nós vamos morar também na casa de Deus. Qual é a casa de Deus? A Nova Jerusalém. Consegue entender ou não? Então tem gente que não vai morar na Nova Jerusalém. Por que não vai morar? Porque não crê. Elas não crê nessas coisas. Elas não crê que Cristo vai vir reinar, governar sobre a terra. Então ela não vai governar com Cristo, não vai reinar com Ele. Tem pessoas que não acreditam na Nova Jerusalém. Então elas não vão morar na Nova Jerusalém. Consegue entender? Por quê? Porque não crê. Então, o conselho que eu tenho para você para começar a tomar posse dessas coisas é começar a crer, porque tudo é possível ao que crê. Então, se você crê, automaticamente Deus está reservando um lugar especial na Nova Jerusalém para nós. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Não tem como falar de Jesus e não glorificá-lo. Não tem como falar de Jesus e não adorá-lo, não glorificá-lo. Por isso ele diz, a Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Então toda vez que falamos de Jesus, nós o adoramos e o glorificamos. Amém? Que Deus te abençoe. Foi muito bom te ver aqui nesta aula. Hoje é dia 12, que nós estamos te entregando essa aula e nós temos muito caminho para percorrer. Pegue Bíblia, caneta, faz anotação, deixa suas perguntas, deixe os seus comentários, me mande mensagem no WhatsApp. O que você achou dessa aula? Você não pode deixar de comentar. Mande uma mensagem lá no WhatsApp do suporte para que possamos saber se essa aula está sendo relevante para você. O que mais te despertou nessa aula? Qual foi o detalhe que mais te chamou a atenção? Deixe o seu comentário, mande mensagem para nós, porque à medida que você mandar a mensagem, nós vamos distribuir o seu testemunho, o seu depoimento para outras pessoas, para que elas também venham para ser alcançadas. Convide pessoas para participar da nossa próxima aula. A nossa próxima aula será liberada no dia 15, na segunda-feira, tá bom? Então, no sábado e no domingo, nós não teremos aula, mas a próxima aula será liberada na segunda-feira, dia 15. Nos ajude a compartilhar esta palavra do Senhor. Amém? Então nós passamos aqui nessa primeira aula, conseguimos estudar 6 versículos e eu creio que a nossa próxima aula, eu vou tentar dar uma adiantada, tá? Mas é interessante você estudar texto por texto, que é de suma importância, correto? Então faz anotação, faz marcação e o desafio é, leia o Apocalipse. O que você não entender, você marca. E à medida que chegarmos nos comentários, você deixa suas perguntas, deixa os seus questionamentos, as suas dúvidas, que nós vamos responder. Que Deus te abençoe. Senhor Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer. Obrigado pela vida deste aluno que está conosco aqui, estudando as Santas Escrituras. Nós estamos no desafio do Apocalipse. E eu quero abençoar a mente desta pessoa, para que o Senhor venha tocar na mente dela, para que ela venha vencer, ó Pai, o desânimo, para que ela venha vencer este desafio. Eu sei que o inimigo vai fazer de tudo para ela poder não entender este livro, mas o Senhor vai dar força para ela e o Espírito Santo vai impulsioná-la e ela vai se dedicar. Toca na mente, toca no coração, dê ânimo para ela. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa o lar, a casa e a família desta pessoa agora, em nome do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.